Então, bom dia, vamos começar o culto com uma oração, que Deus nos abençoa, e nos louvor e nos hinos, né? E na mensagem que vamos estudar e continuar o estudo, termina e começa o capítulo 9, acredito eu. Capítulo 8, versículo 34. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que está nos concedendo aqui na Tua casa, Senhor Deus, e agradecemos pela noite que nos deste, agradecemos pela vida e pedimos a Ti que nos abençoe mais uma vez neste momento, no decorrer do culto e durante o dia também, de todas as nossas vidas, mas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos lá louvar a Deus com o hino 396. A faxineira foi 396. Bom dia, irmão Antônio Barbosa Freires. 396 em maior. A última estrofe não subiu o tom, passou a maior. E ontem, irmão Antônio, como é que foi ontem? O irmão Paulo conseguiu. Conseguiu? Quem são os que vieram? Quantos? Número da perfeição. Os 7? O irmão José Carlos, o irmão Cássio, o irmão Paulo, o irmão João, o irmão Marquinhos, o irmão Rosa.
Mi bemol. Vou voltar para essa coloca lá não, eu tento colocar. Escolhi tudo. Veja na vontade, Tá bom. Não consegui, assim não vai ser rápido. Quem vai com Jesus estar. Quem vai com Jesus estar, ele é a maior, ele é só tem que pirar.
Obrigado, irmãos. Irmão Antônio leu o 34, a gente explica, depois aí a irmã Sônia leu o 35, Maria, depois assim então. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e o estudo. Note bem que Jesus disse assim: negue-se a si mesmo. O que vamos dizer nessas palavras de Jesus? É negar a nossa própria vontade de certas coisas. De certas coisas que nós desejamos, então, que não é útil para Deus, ou até é pecado, então, para nós negar-se a nossa vontade. Desejos ilícitos, carnais ou carnal, só para satisfazer o ego, que são muitos. Então ele diz, negar a si mesmo, é negar a si mesmo, não é falar para os outros negar. Então cada um faz a sua parte, atendendo o chamado de Cristo. Olha, e nada do espiritual, só coisas materiais, as pessoas, até mesmo os cristãos, correm tanto atrás. Por isso que ele disse para negar a si mesmo, para andar nos caminhos dele, porque não tem como andar nos caminhos de Deus, de Jesus, que está chamando, sem negar a si mesmo. Não tem como andar em dois caminhos num tempo só. Ou quero andar no caminho de Deus,
e andar nos meus caminhos. Então vai escolher um ou outro. Depois ele fala assim: me siga. Você vai, né, anotando. Ninguém poderá segui-lo se não houver uma renúncia séria. Ninguém vai poder seguir Jesus sem renunciar o eu, a nossa vontade. Não, Jesus não pode ser seguido a menos que seja por este caminho que ele está chamando, caminho da cruz. Olha o hino que está cantando agora, né? Quem vai com Jesus estar lá no céu? Vais tu, vai eu. Vais tu, vai eu. Então, é isso, é o caminho da cruz. Agora o 35, a irmã Sônia. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse se salvará. Qualquer que perder a sua vida, qualquer que perder a sua vida, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aqui ele está se tratando, irmãos, de muitas coisas, ou várias coisas, que que colocamos em suas vidas, em nossas vidas, no lugar de Deus, no lugar de Cristo habitar, a gente coloca outra coisa no lugar. Tem muitos fazendo isso. Então perder essa vida, perder essa vida que a gente levava ou leva. Então, quer dizer, não é a vida ou de me suicidar, nada. Perder muitas coisas, muitos privilégios, muitas coisas que atrapalham o embaraço para servir a Deus. Então, que está colocando no lugar de Cristo. Agora, vamos ver. Tem muitas horas que nós devemos estar adorando Jesus, nosso Deus, e em vez de estar adorando, servindo a Ele, nós estamos servindo a nós mesmos. Então, uma fé em Cristo Jesus, que não seja uma fé viva e não uma fé falsa. Uma fé que não confia completamente no seu chamado. Me siga. Tem que confiar no chamado de Cristo. Seguir a Cristo Jesus é viver e andar pelo caminho da cruz. E ao fazer assim, salvará a sua vida. E que mais? A de outros também. No momento que nós salva a nossa vida, que Jesus nos salva, então aí Ele vai nos usar para salvar outras pessoas também, outras almas. Pelo que? Pelo nosso testemunho, um bom testemunho, ou por nossas palavras, quando Ele está dizendo para a pessoa que Jesus está chamando. As palavras que saem das nossas bocas, e sempre terá quem ouve. Sempre vai ter, quando a gente vai falar, sempre tem quem ouve. Se crer nele, também salvará. Então, já é uma pessoa, quando planta a semente em nosso coração, alguém prega a palavra de Deus, e ela nasce, ela vai dar frutos. Então, ela quer que outros salve. Ela deseja convidar para vir à igreja e pregar a palavra de Deus. Então, aí, quem ouve, quem crê, salvará. 36. Pois ele aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Olha bem. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Parece um exagero. Quer dizer, o que adianta ganhar, ser tão rico assim, ganhar tudo o que ele quer? Porque tem pessoas muito ricas e perder a alma. Sabe por quê? Quando ele morre, ele não vai levar nada da riqueza dele, nada. Ele leva a roupa do corpo porque colocam a roupa nele, senão não levava, fica tudo aí. Ter muito lucros, a pessoa quer lucros. Quem é que não quer lucro? Ninguém quer tomar prejuízo.
Eu não tomei um prejuízo atrás da traseira do carro, uma coisinha de nada, uma pecinha de nada. Eu bati naquela carreta, que estava perto de casa lá, custei mais de R$500, 551, 553, uma coisa assim. Uma pecinha de nada, uma régua. Irmãos, então quer dizer, ninguém quer tomar prejuízo, ninguém quer perder, mas Deus permite. Se fosse coisas piores, se fosse todo atrás, o vidro. Então, tem multidão de bens neste mundo. Muita gente tem multidões de bens neste mundo. Muito dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. É uma espécie de mal. Agora, ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então, aqui, o Senhor Jesus declara que a alma de alguém vale mais que o mundo inteiro. Olha bem. Porque Cristo morreu para o mundo inteiro, a humanidade inteira. Ele morreu. Agora o 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Olha bem outro versículo. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Que dinheiro, que quantia de dinheiro que nós ia dar para Deus, ou boas obras, fazer algo para Ele, em troca de resgatar a nossa alma sem crer em Jesus? Não tem. Então ele fala, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que ele teria que dar? O seu coração. O coração, passar a amar a Deus, passar a amar a Jesus, ser gratidão a Ele, ser grato a Ele por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, seria a entrega do coração e da alma para Jesus Cristo, e terá a vida eterna. Portanto, vale mais que qualquer outra coisa que possa existir de muito valor imaterial. Isso que os homens não dão valor, tanto valor, dá valor à religião, acham que ir numa igreja e frequentar, cantar, fazer de tudo, uma igreja grande ou pequena que seja, ou até mesmo uma igreja batista, não adianta se ele for e não entregar o seu coração a Jesus, não entregar a sua alma. O que adianta? O bem material maior que possa existir no mundo, não paga o resgate da alma. 38. Porque se alguém envergonhar-se de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Olha, viu só? Vergonhará. Muitos têm vergonha, né? Tem vergonha de ser cristão, vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de servir a Deus. Então a conduta presente aqui do indivíduo agora determina o futuro. Aqui está, na vida nossa presente aqui, está determinando o futuro depois da morte. Futuro dele, ou com Cristo Jesus, ou sem Ele. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera, não está falando adulto de sexo não, adúltera que está adorando outro Deus, está servindo outro Deus com letra minúscula, e pecadora, nação pecadora, geração pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui, irmãos, refere-se ao caráter de Israel, o povo de Deus nos tempos de Cristo.
e também a cada geração que seguiu. Vem. Também fala que também se envergonhar dele, ele também vai envergonhar dele. Significa que tal atitude é tão maligna, tão ruim, que será retribuída da mesma forma na segunda vinda dele, vai retribuir. Por isso é bom ir pensando nisso, porque se já está escrito, vai acontecer. A promessa é essa: que quem envergonhar de Jesus, do Evangelho, nesta vida, no dia que ele voltar, ele vai desprezar, ele vai ser desprezado. Aí você vai se envergonhar dele. Quem despreza a palavra de Cristo Jesus hoje vai ser também desprezado naquele dia da sua segunda vinda. Irmãos, não é fácil a pessoa seguir Jesus e querer seguir Jesus do modo dele, um jeito mais fácil. Não, deve seguir a Jesus. Ele exige renúncia, exige para fazer a vontade dele, aceitar ele. Agora nós vamos entrar no capítulo 9. Esse capítulo está escrito aqui no cabeçalho da Bíblia. 32 anos depois de Cristo, ou década, que tem o 32D.C, né? A transfiguração, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, tem 50 versículos. Esse capítulo começa, Antônio, lê o versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem se ver chegado o reino de Deus com poder. Dos que aqui estamos, alguns há que não provarão a morte. Irmãos, essa conversa aqui, pois indica um vislumbre do reino de Deus que virá, o qual irá compensar toda a dor que não provarão a morte. Olha, ele vai compensar toda a dor, perseguição do discipulado. A transfiguração logo em seguida valida essa promessa. Fala, ele está preparando, ou ele preparou o terreno para os discípulos para entender a natureza da vinda do reino. Então ele já estava preparando, que não seria imediata nem completa naquela época. Então, uma conjectura ou uma hipótese da glória do reino de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, neste caso, Pedro, Tiago e João não significava que eles não morreriam, mas que antes de morrerem, eles viriam para além do véu no reino. Isto era um quadro antecipado do reino milenar. Então Jesus transfigurou para eles, já mostrando para eles. Olha o 2, lê o 2, Amazônia. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e João, e levou só em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E 6 dias depois, passado isso, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e o levou sós, em particular. Vocês notem bem, irmão, Jesus, ninguém estranhava, estava acostumado com ele, igual aos outros, fazendo o que certas pessoas fazem. É particular, vou levar vocês para me dar uma explicação, revelar um segredo, falar os 3 sabendo, para depois que eles passassem para frente, né? E levou-lhe em particular a um alto monte
e transfigurou-se diante dele. Então, antes de vocês morrer, se eu provar a morte, vocês não vão ver. Este versículo serve como lembrete de que Jesus não é apenas um homem bom, ou um profeta, mas Deus, junto com ele, esse homem junto com eles, mas Deus presente, manifestado em carne. Jesus não deixou de ser Deus. Então quer dizer que a aplicação prática aqui reside em confiar em Jesus Cristo como Deus homem, não como os outros. João, Tiago eram homens, mas não eram Deus, eram homens espirituais que tinham aceitado Jesus. Os profetas Isaías, Jeremias, homem, pecadores, mas servos de Deus, profeta enviado por Deus, mas não são Deus. Nós somos homens, somos chamados, somos discípulos de Cristo, porque discípulos, quer dizer, seguidores, somos seguidores de Cristo, porque Ele nos chamou, então nós estamos seguindo. O que nós viemos fazer aqui? Então nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos alimentando bem a palavra de Deus, né? É um alimento. Então quer dizer que Ele chamou eles, que Cristo era o Salvador, e Ele era o Salvador das almas, da humanidade toda, inclusive nossa. Então, a transformar vidas e em buscar uma visão crescente de sua glória, através da oração e do estudo da palavra. Então, através do estudo da palavra, nós devemos estudar em casa, estudar bastante, o que puder. Então, vai transformar as vidas. Quando a pessoa está lendo, você está aprendendo. Você está aprendendo desde em casa. E o pastor ontem, como é que falou lá? Você está lendo na sua casa, você está estudando. Então, através de oração e do estudo da palavra, significando que todos os dias e o templo não foram incluídos. Tomou Jesus a Pedro, Tiago e João. A segunda experiência aqui que fala, na qual eles foram incluídos, por que Jesus incluiu esses três, mas não os outros discípulos? Então levanta aqui, o levantar também da filha de Jairo, de entre os mortos, foi a primeira, uma promessa que Jesus veio para ressuscitar os mortos espirituais e endossar o seu trabalho, a sua missão, o seu ministério, e multiplicando pães e curando vista, que nós já vimos no versículo anterior, né? E chamando as pessoas, e levantou e curou a filha de Jairo. E os levou também à parte, a sós, a um monte alto. Não nos diz qual é o monte. E ele, Jesus, transfigurou-se diante deles, desses três. Pedro, Tiago e João, ele transfigurou diante dele. Refere-se ao alto de dar expressão extrema do caráter interior de si mesmo. Então Jesus não supera de si mesmo, ele transfigurou. Aí ficou como se fosse em glória assim para eles. Isso aqui é o reinante da morte deles. Então eles viram. Jesus mostrou uma parte do reino para eles, né? Então, agora o 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra. Note bem, a transfiguração de Jesus, isso não acontece hoje. As pessoas falam tanto, se esses que fala tanto, né, que prega tanta prosperidade, tem tanto poder, se tem poder, tanto isso, olha aqui, ó, e na transfiguração de Jesus, quando foi para eles, só que ninguém deles fez isso, ó. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, irmãos, extremamente brancas como a neve,
tais como nenhum lavadeiro, quer dizer, nenhuma pessoa que lava uma roupa deixaria daquele jeito. Sobre a terra as poderia branquear, irmão. Faz parte da narrativa da transfiguração de Jesus. Um momento de extrema importância para eles, para deixar registrado, escrito nas Escrituras, no Evangelho de Marcos. Este evento ocorre logo após Jesus, quando prediz sua morte e ressurreição. Então Jesus já tinha falado para eles que ele ia passar pela cruz, ele ia morrer, depois ele ia ressuscitar. Jesus deixou tudo avisado, tudo ensinado para eles. Mas quando chega no momento, eles não queriam. Eles não queriam perder Jesus da presença física com eles. Contudo que eles estavam junto com Jesus, eles não entendiam o suficiente, eles não queriam. Então, a transfiguração então serve como uma confirmação divina, que ele era divino, da identidade de Jesus como Filho de Deus, como Filho de Deus, oferecendo aos discípulos, Pedro, Tiago e João, uma antecipação da glória que viria após o seu sofrimento, que Jesus ia passar tudo para aquele sofrimento. Então Jesus já mostrou para ele, depois desse que eu passar para esse sofrimento, de eu morrer na cruz, que eu entregar ao Pai a missão, Pai, está tudo consumado, está. Aí depois, ele já não ia ser sepultado, porque eles iam tirar o corpo dele, ia sepultar, mas só que aí daí 3 dias ele ia ressuscitar. Aí, então já mostrou antes, com o corpo glorificado. Então ele já falou para eles antes isso, né? Então pense bem, este momento, irmãos, íntimo, um momento íntimo e revelador, pretende fortalecer a fé dos discípulos. Fortalece a fé crendo que vocês não estão perdendo tempo. Então tudo isso que eles presenciaram, nós estamos vendo escrito aqui, né? Então, em meio a dificuldade e aflições, para aquilo estava uma dificuldade e aflições, uns seguindo a Cristo por amor, outro através de cura e milagre, sempre os interesseiros, sai de coisa da vida material, e outros perseguindo para matar Jesus. As autoridades, o povo dele mesmo não queria ele. Vamos ter que dar fim nesse homem. Esse homem está convertendo as pessoas. Esse homem aí, ele está pregando contra o ensinamento dele, da lei. Os fariseus, esse homem está falando tudo diferente, está ensinando coisa que na nossa tradição nós aprendemos. Agora ele está com os discípulos colhendo espigas, né, no dia de sábado, que eles condenavam tanto. Muitas coisas. 4. Ele apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. Note bem, que privilégio. E apareceu Elias com Moisés e falaram com Jesus. Sua aparição teve a ver com a era do reino vindouro, que falava com Jesus. O texto original do grego indica que a conversa foi muito prolongada. Não foi 2, 3 palavras, não. Agora, versículo 5. Pedro disse a Jesus: bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Amém. Você viu só a conversa de Pedro? Parece que está voando, não parece? Alegria, né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Que bom que nós estamos aqui. Então, façamos 3 cabanas ou tenda. Uma para ti, para Jesus, primeiro para ele. Anote bem, nessa palavrinha aqui nós estamos entendendo. Primeiro é para Jesus, depois é para nós. Tudo que nós vamos fazer, pensa nele primeiro, em gratidão, não é para salvação. Então, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, falando isso, vamos fazer então.
Então Pedro, enganado talvez, né, por engano, seu engano, colocando Moisés e Elias na mesma categoria que Jesus. Então Pedro aqui, ele pôs tudo igual. Ele viu, né, porque eram os profetas falados do Antigo Testamento, os 6, irmão Antônio. Pois não sabia o que dizer, porque estava assombrado. Porque não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, assustados, admirados, espantados, assombrados e aterrorizados. Eles não sabiam, então por isso que eles, versículo 7. Desceu uma nuvem que o cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia. Quem é que estava falando isso? Este é o meu filho amado, a ele ouve. Quem é que está falando isso? Deus Pai. Porque ele falou para o Deus Filho: olha bem, aquela voz, pense bem, este é o meu filho amado. Ele falou: a ele, mandando, Deus falando para eles, vós, irmãos. Já pensou se acontecesse isso hoje? Uma nuvem assim, sai aquela, que voz é essa? Não acontece. Deus não faz isso, mas ele tem poder, ele fez. Saiu e falou: gente, fala, pessoal, ouve quando está falando no meu filho amado. Neste eu me comprazo, eu tenho prazer, dizem. Era a nuvem da glória, irmãos, que guiou Israel para fora do Egito. Aquela mesma nuvem era Deus guiando Israel quando saiu lá do Egito, e que descansava em cima do propiciatório, no lugar santíssimo, no tabernáculo. Senhor Deus. E da nuvem saiu uma voz, proclama a verdadeira voz de Deus, da versão, que dizia: este é meu filho amado. No texto original do grego, este é o meu filho amado, a ele, lá diz assim, a ele ouçam. A frase a ele refere-se a Cristo. Ouçam Jesus, o Cristo amado, ungido de Deus. Em outras palavras, Moisés e Elias não devem ser postos na mesma altura que Cristo. Hoje muitos estão pondo Maria na mesma altura que Cristo. É pecado. Se não arrepender, não tem perdão. Todos nós sabemos que o corpo dela está guardando a ressurreição na tumba. Ela está lá, porque o único que ascendeu aos céus em corpo glorificado foi Jesus Cristo. Ele está lá, ele está vivo. Maria está morta. Os profetas estão mortos. Eles não estão vivos, estão mortos. Mas a alma, estão vivos, a alma está lá, mas o corpo não ressuscitou ainda. Irmão, a frase significa: escutem-nos. Escute-nos, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, constantemente. Não é só escutar uma vez e pronto, é para ouvir, escutar constantemente. Isso também se refere à obediência ao que é ouvido. Você ouviu? Então vamos obedecer o que nós ouvimos. 8, não sei quem foi o que leu. Subitamente, tendo olhado ao redor, ninguém mais viu, senão só Jesus com eles. Pense bem, e subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Pronto. Me conta um sonho, né? Me conta um sonho, viu? Você sonha, você vê tanta coisa, depois você fala: poxa vida, tem sonho que é bom sonho, mas tem sonho que é um pesadelo.
né? E logo proclama uma mudança repentina na vida deles, no momento, quando olharam a ninguém mais viram, estranharam, né? A não ser Jesus com ele, não é? Com eles. Eles acabavam de presenciar algo que outro ser humano nunca tinha visto. Tudo que Jesus falou, olha, note menos que é a passagem, que eles não iam provar a morte, tem que ver se é o reino de Deus. Jesus mostrou tudo para ele, como que é o reino de Deus, ou lá no além, futuro. Então, agora o 9. E desceram eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E descendo eles do monte, ordenou-lhe, aí deu uma ordem aqui, ele ordenou, põe tudo em ordem, tem que ser tudo em ordem. As nossas vidas, irmão, nós devemos pôr tudo em ordem, não pode ter uma vida desordenada. Nós já tínhamos muita nossa vida desordenada no passado. Mas hoje nós não temos. A vida espiritual, o nosso testemunho deve estar em ordem. Então, ele ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto. Então ele falou assim: não conta o que vocês viram. Segredo. Tem coisas que nós não devemos contar. O que nós devemos contar é para contar, mas tem coisas que nós não devemos contar. Você vai falar para uma pessoa logo da primeira vista que olha, você vai para o inferno? É uma palavra dura. Tem que saber dar o início, explicar para a pessoa. Falar que Deus amou, o amor de Deus. Então, uma pessoa leva um susto. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Enquanto estou aqui, não falo porque a perseguição ia ser pior. Jesus não conta. Aí depois que eu morrer, eu ressuscitar, aí pode contar. Então 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dos mortos. E eles retiveram o caso entre si. Então eles guardaram o segredo. Retiveram, quer dizer, seguraram. Perguntando uns aos outros o que seria aquilo. O que será isso que ele está falando? Ressuscitar dentre os mortos. Olha bem, irmãos, naquele tempo, hoje eles estão bem adiantados, porque eles têm tudo fácil na Bíblia escrito, né? O futuro, o começo, e eles não sabiam depois o que ia vir depois. Nós já sabemos que vai vir depois, porque está escrito, você está lendo. Agora, e retiveram palavras entre si. Significa que eles obedeceram o comando do Senhor, discutindo entre eles, continuaram o que seria aquilo que de ressuscitar dos mortos. Eles ainda não entendiam o propósito de Jesus, o motivo para a sua chegada a este mundo. Eles não estavam entendendo bem, certo? Eles pensavam que aquele homem, Jesus o mestre, ia ficar com eles até 100 anos por aí, até quanto viver, porque ele tinha vindo, eles não sabem, para redimir o homem que necessitava da sua ida à cruz. Se Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, não queria perder ele queria que continuasse. Que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro, mas para quem estava atrás, que era Satanás. Para trás de mim, Satanás. Usando o apóstolo Pedro para falar para Jesus que eu não fizesse aquilo, não entregar a sua vida para morrer. Para quê? Fica a vida tão boa, talvez para eles, tudo andando junto, uma facilidade, não precisa nem comprar pão nem nada. Está aí, era bem alimentado. Em outras palavras, a cruz sempre foi seu destino, o destino de Cristo. O 11. Interrogaram dizendo: porque diz os escribas que é necessário que Elias venha. E interrogaram-o dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele se refere a Malaquias capítulo 4, versículo 5. 12. Eles,
Respondendo ele disse, em verdade ele virá primeiro, todas as coisas restaurará. E como está escrito no Filho do Homem, ele dá a padecer muito, a ser aviltado. E respondendo ele disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito a ser ativado. Mas como eles carecia de entendimento, referindo-se a este profeta, que vem como uma das duas testemunhas, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse fala, porque Elias não foi morto, Elias não morreu, Elias e Enoque foi trasladado, tirado assim, ó, tipo. As duas testemunhas na grande tribulação, Simon Ferry falava também, que o pastor esteve também, cria assim, mas muitos não criam assim. Na grande tribulação fala as duas testemunhas que elas vão revoltar, aí elas vão ser mortas pelo anticristo, porque elas não morreram, elas estão em algum lugar, porque Deus arrebatou, que está em Apocalipse 11, 3 e 12, como o profeta Isaías também diz, 53, liga o 13 agora. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram na cruz o que fizeram, como dele está escrito. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Jesus não, Elias já veio. E fizeram tudo o que quiseram com ele. Como dele está escrito. Porém, vos digo que Elias já veio. João, que veio no Espírito e no poder de Elias. O João, o Batista, ele veio no poder de Elias. Está em Lucas 1,17. Eles fizeram tudo o que quiseram, como está escrito. Execução de João Batista, João, por Herodes. Falta de sabedoria. Então, lê o versículo 14 e nós vamos parar porque já a hora está praticamente esgotada. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Para completar, lê, Mancácia, o versículo 15. Assim que toda a multidão ouviu, ficou admirada, e tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Amém? Vamos orar para terminar, para cantar o hino. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que nos deste, este culto, a pregação da Tua palavra, a leitura dos irmãos, das irmãs, que Tu nos dê um bom dia, de acordo com o Teu propósito, que possamos estar aqui à noite novamente, para novamente reunir para a adoração a Ti, cultuar o Teu santo nome, Tu é digno. E pedir-me favor da família, das nossas famílias, família de nossos filhos, os nossos irmãos consanguíneos e os nossos irmãos em Cristo. Por Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Pode ser 248. Qual? 248. 248. Não, 248. 248. E 284. Ah, 284. É porque isso aqui é uma letra. Então. 284. Não, 284. É o hino. Meu querido Salvador, Pai, Pai.